Então, para a terceira parte dessa nossa aula, onde estamos discutindo alguns aspectos do aborto. Nós iniciamos apresentando o conceito de aborto, depois um perfil das mulheres que realizam aborto, discutimos a questão de mulheres que não desejam ser mãe, discutimos o caso de Rebeca, alguns aspectos legais sobre o caso da Rebeca, e finalmente vamos discutir alguns aspectos legais do aborto no Brasil. Quando eu digo alguns, porque existem outras possibilidades legais que estão sendo discutidas, mas que como ela ainda não são não foram tornadas leis ainda estão em discussão, nós vamos por enquanto deixar de lado. Bem, com relação ao Código Penal, o entendimento é bem simples. O aborto é permitido quando não há meio de salvar a vida da mulher ou no caso de estupro. O Código Penal ele não deixa claro, ele não expressa como deve ocorrer esse aborto no caso legal. Então existe uma norma técnica do Ministério da Saúde, Atenção Humanizada ao Abortamento, que define regras para que o aborto legal ocorra no Brasil. Então, o Código Penal e toda essa questão documental, ela deixa claro que não é necessário para que o aborto legal ocorra no caso, por exemplo, de um estupro, que seja feito pedido judicial ou que seja necessário, por exemplo, um boletim de ocorrência. Então, sempre que a mulher ela tiver a possibilidade de discernir sobre o aborto, no caso desse aborto legal, ele deve ocorrer mesmo sem o boletim de ocorrência. Veja aqui, o Brasil só tem hoje 37 serviços de saúde cadastrados para que seja feito o aborto legal. 94% das gestações interrompidas nesses locais foram devido a estupro. O Brasil teve cerca de 10 mil abortos em 6 anos, abortos legais, e desses abortos, 14% os médicos exigiram o boletim de ocorrência, embora isso não fosse previsto e não é necessário por lei. Então veja, se nós temos 10 mil abortos legais, mas temos cerca de 5 milhões de abortos ilegais, a gente vê que o número de aborto legal no Brasil é bastante inexpressivo, o que indica, entre outras coisas, a falta de conhecimento sobre os direitos com relação ao aborto legal. Então aqui nós temos o número de abortos legais no Brasil e veja que ele é um número bastante pequeno. Eu saliento esse número pequeno porque muitas pessoas, quando sabem que o aborto legal, no caso do estupro, não necessita de boletim de ocorrência, nem de autorização judicial, sempre surge a ideia de que o número de abortos no Brasil ficaria gigantesco, que todo mundo mentiria e faria então a tentativa do aborto legal, o que fica claro nos números que não acontece. Nós temos um número ainda gigantesco de abortos legais e um número bastante pequeno de abortos legais. Bem, você pode estar se perguntando então, quais os procedimentos para o aborto então ocorrer se não é necessário uma autorização judicial nem o boletim de ocorrência? A vítima do estupro, a vítima da violência sexual, ela vai chegar nesse hospital onde é autorizado, vai contar a história, um grupo de médicos, psicólogos, ou seja, um grupo interdisciplinar, vai analisar a história dela, vai verificar se o tempo de gravidez bate com tudo aquilo que foi contado e realmente, se a história dela não for considerada como algo falso, então são realizados procedimentos para o abortamento. Metade desses abortos legais ocorrem com crianças entre 10 e 13 anos. E o pior, o agressor
na maioria das vezes são pessoas próximas, pai, padrasto, avô, tio ou amigos. Agora, enquanto o Código Penal fala em salvar a vida e fala no estupro, surge uma nova possibilidade, que é a DPF 54. A DPF 54, na verdade, não deixa bem claro se nós devemos usar o nome aborto ou antecipação terapêutica. Por que antecipação terapêutica? Porque, na verdade, eu vou saber que o bebê realmente não tem desenvolvimento do cérebro, ou seja, ele vai ser anencéfalo, depois da 8ª semana. Ou seja, vai ter passado o período onde ele considera como aborto. Então, na 8ª semana, essa criança já vai estar praticamente no 3º mês de gestação, passando do 2º para o 3º mês de gestação. Então, dessa forma, seria muito melhor chamar de antecipação terapêutica do parto do que aborto, o que é previsto pela DPF 54. E da mesma forma que no aborto legal, no caso aqui existe também uma norma técnica, que é atenção às mulheres com gestação de anencéfalo. As duas normas técnicas eu estou deixando disponível para vocês no nosso material de apoio. Bem, com a decisão do STF, a DPF 54, o entendimento hoje é que não é necessário qualquer autorização judicial para realizar o aborto no caso de anencéfalo. É claro, é necessário sim toda uma documentação ultrassonográfica que demonstre claramente que essa mulher porta um feto anencéfalo. Há pouco tempo em São Paulo, na verdade no interior de São Paulo, um juiz deu aval para que ocorresse um aborto no caso da síndrome do cordão curto. A síndrome do cordão curto não está em nenhuma das formas previstas em lei que nós já discutimos, que no caso a possibilidade de anencefalia ou o estupro. Mas mesmo assim, o juiz fez uma analogia com a DPF 54, então permitiu que fosse realizado o aborto. Veja que isso abre precedente para que outros casos onde o feto realmente seja inviável, acabe sendo permitido o aborto. Bem, indiferente do pensamento que nós temos com relação ao aborto, eu peguei uma frase de um grupo chamado Advogados pela Igualdade que diz que a minha experiência individual não serve de argumento para discutir um problema coletivo. As questões relacionadas ao aborto são questões de saúde pública e são questões coletivas. Então, eu tenho que ter minha argumentação pessoal, mas eu tenho que entender que, legalmente, eu preciso que a legislação brasileira pense no aborto como um problema coletivo e não como um problema somente individual. Bem, agora é o seu momento de discutir e apresentar seus argumentos em nosso fórum de discussão. Boa discussão, bom trabalho a todos e a todas.